A paz do Senhor, você está no canal EBD Online da IEADALP, canal de bênção para você e para a sua EBD. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, agradecemos a Deus por essa oportunidade, quando durante esse trimestre nós estaremos estudando as lições que tem como título de capa, Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. Meu nome é Eronides, coopero com a igreja como evangelista e também na superintendência da escola dominical como adjunto. E para mim é um prazer estar mais uma vez convosco, corpo de juvenil, de professores do juvenil, e quero deixar uma saudação especial para cada um de vocês. Esta lição maravilhosa que já foi apresentada, ela traz alguns ensinamentos ou os fundamentos da fé cristã baseada nas epístolas gerais, são aquelas epístolas que vão de Hebreus até Judas. Primeira lição, segunda lição e a terceira lição estão baseadas na carta de Hebreus, que é uma epístola, uma carta que é anônima, a gente não tem certeza de quem a escreveu. Embora alguns digam que foi o próprio Paulo que a escreveu, nós não temos essa certeza porque a própria carta não diz, a Bíblia não diz, né? Mas é um livro de extrema importância para a nossa fé. A lição que nós estaremos estudando no dia 16 de julho de 2023, ela tem como título A Fé e o Nosso Relacionamento com Deus. Ora, o comentarista da lição, ele dividiu a lição em 3 objetivos principais e em 3 pontos principais que estão correlacionados. O primeiro objetivo é explicar o conceito de fé. E o primeiro ponto da lição tem como título O que é fé? O segundo objetivo da lição é de enfatizar que bênção do relacionamento com Cristo, tendo como base principal a fé. Enfatizar que bênção do relacionamento com Cristo, tendo como base principal a fé. O segundo ponto da lição fala: sem fé é impossível agradar a Deus. O terceiro objetivo da lição é apresentar nomes de alguns heróis da fé que fizeram a diferença em suas gerações, os quais agradaram a Deus. E aí o terceiro ponto da lição tem como título A Galeria da Fé, que vai elencar aí muitos heróis da fé do Antigo e do Novo Testamento. Amém? A lição, o comentarista coloca aqui como que nós chamamos na lição de adulto como texto áureo, o texto que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O texto para a leitura bíblica em classe está extraída ainda na carta aos Hebreus, o capítulo 11, versículos de 1 a 2, depois o versículo 4, versículo 6 a 8, versículo 11, versículo 20, 23 e o 31. Evidentemente que é impossível de nós fazermos essa leitura aqui convosco, mas é de fundamental importância que você o faça na lição com os seus alunos, né? Talvez eu seja até repetitivo nas oportunidades que eu tenho de trazer uma síntese da lição, de pedir, de mostrar que é de fundamental importância que o aluno, né, tenha contato com a Bíblia, aquele que não tem a lição, tenha contato com a Bíblia e faça a leitura com ele. Isso é muito importante para ele entrar no contexto da lição. O primeiro ponto da lição, ou na apresentação da lição, o comentarista faz uma alusão à questão da fé, né? E ele divide aqui a fé em 2 condições, a fé natural e a fé salvadora, que poderíamos chamar de fé espiritual. Então, eu ainda acrescento um subtítulo à fé natural, como a fé das coisas, a fé que a gente exerce sem nem perceber, né? Então, são a fé das coisas que eu vou explicar para vocês. A fé natural é aquela fé que o próprio comentarista colocou na lição, que é o conhecimento de observação da natureza ou do pensamento filosófico de alguns, principalmente
da época dos gregos, que com certeza isso trouxe para os tempos de hoje também a questão dessa fé natural, que é o que essa fé natural, filosoficamente falando? É a fé de crer que existe um ser superior, um ser supremo, alguém extraordinariamente poderoso para fazer tantas coisas extraordinárias, coisas que são impossíveis de se explicar como foram feitas. Só a ação de um ser extraordinário, de um ser superior, para poder fazer tudo isso, mas não dão um nome específico a esse ser, né? Às vezes dão como um Deus, algumas religiões dizem que há um Deus que é um Deus inacessível, né? É um Deus que criou todas as coisas, deixou aí e as pessoas vão vivendo de acordo com aquilo que ele deixou. Então isso é um pensamento filosófico e de algumas religiões, infelizmente. Então essa é a fé natural, é a fé de crer que existe um Deus. Aí a gente pergunta, você crê em Deus? Creio, mas não crê do jeito que a fórmula, que a Bíblia explica, não crê do jeito que a Bíblia determina que seja como regra de fé. Apenas crê porque são tantas coisas inexplicáveis que só um Deus, um ser sobrenatural poderia fazer isso, né? Um ser transcendente, mas Deus também é um ser imanente que está numa situação de transcendência que não se pode ver, que não se pode tocar, que não se pode apalpar, mas também de um ser imanente que está conosco, que está dentro de nós, inclusive. E a fé salvadora, essa fé salvadora é a fé que nós recebemos quando aceitamos Jesus como Salvador das nossas almas. A Bíblia fala sobre a vinda de Cristo, a doação de Cristo por Deus para a salvação de nossos pecados. E essa fé nasce dentro de nós, pela graça de Jesus Cristo, que emanou lá da cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Então, quando nós cremos neste fato, através do Espírito Santo que coloca em nós essa fé, então, essa fé dentro de nós brota de forma extraordinária. E é preciso que se tenha fé. O próprio no versículo 1 que nós lemos diz, ora, sem fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, esse fundamento aqui, essa declaração da fé aqui está fundamentada no sacrifício de Jesus, que eu não vi, certamente você também não viu, caro professor, o aluno que esteja nos vendo, eu não vi, você não viu, mas essa fé está de uma forma intrinsecamente ligada dentro de nós, e nós cremos. E é necessário que se creia para se obter a salvação. O próprio Jesus ensinando aos discípulos seus, lá em Marcos capítulo 16, versos 15 e 16, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Também a gente vê no livro de Evangelho segundo João, capítulo 3, o verso 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja aí a observação. Todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. O versículo 18, ainda do capítulo 3, diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então a gente percebe aqui que a fé que brota desse relacionamento da graça de Deus no meio de nós, ela é produzida, essa fé para a salvação. Então tem essa fé natural, tem essa fé salvadora e tem a outra fé que é chamada como fé como dom do Espírito Santo, que o comentarista da lição ele fala muito pouco aqui no terceiro subponto do primeiro ponto, quando ele diz dom do Espírito. Uma pessoa que possui a fé verdadeira, salvadora, demonstra essa realidade por meio de obras, das boas obras.
Então, a proporção de que as pessoas vão se aproximando de Deus, dia após dia, a fé vai sendo aumentada, né? Mas o que ele está tratando aqui não é o dom do Espírito que está lá no livro, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo está elencando ali os dons do Espírito Santo. E dentre esses dons do Espírito Santo está o dom da fé. Esse dom da fé é diferente dessa fé natural, é diferente dessa fé salvadora. É um dom espiritual que é recebido pelo crente para a operação de obras e de maravilhas, de coisas extraordinárias. E é necessário ter fé. Jesus Cristo ensinou isso aos seus discípulos e ensinou para cada um de nós quando os seus milagres foram produzidos. Nós observamos, na maioria deles, que no momento em que alguém era curado, a fé daquele indivíduo era que o despertava para buscar Jesus. Então a gente vê Bartimeu, por exemplo, filho de Timeu, que vem ao encontro de Jesus, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta: o que é que você quer que eu lhe faça? E ele disse: eu só quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou, enfatizando a fé daquele indivíduo que era cego. A mulher que sofria do fluxo de sangue por 12 anos, que chega vencendo aquela multidão, rompendo a multidão e toca na orla do vestido de Jesus, e Jesus diz: saiu alguma coisa de mim, alguém me tocou e me tocou diferente. E foi aquela mulher: Jesus, quem me tocou? Quem me tocou? E a mulher, constrangida, disse: fui eu, Senhor. E Jesus disse para ela: vai, a tua fé te salvou. Então a gente vê esses elementos da fé nas maravilhas que foram feitas de pessoas que foram curadas nos dias de Jesus. Jesus estava na sua casa em Cafarnaum e de repente alguém vem com um coxo, 4 homens vêm com um coxo carregando e não puderam entrar na casa e subiram pelo telhado e desceram, e quando eles estavam embaixo, Jesus disse: grande é a fé desse homem, perdoados estão os seus pecados. Mas havia uma fé dentro dele. E aí eu observo também a questão de um cego de nascença que alguém traz para Jesus, para que Jesus o curasse. E Jesus poderia muito bem, assim como ele disse com Bartimeu, vai e esteja curado, seja são. Mas Jesus não disse isso. Jesus cuspiu no chão, fez um ludinho e grudou, colocou nos olhos dele e aí exercitou a fé daquele indivíduo, dizendo para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ora, a cura não estava no tanque de Siloé. A cura estava no sentido do indivíduo ir até o tanque de Siloé, se lavar, com a certeza no seu coração de que iria enxergar. Então, essa fé, ela deve ser despertada entre nós, no meio de nós, para a glória do nome dele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, para a gente se chegar a Jesus, é necessário ter fé. Para a gente chegar a Deus, é necessário ter fé. E você, professor, que certamente terá muito mais tempo de apresentar a lição, dentro do terceiro ponto da lição, o comentarista, ele trouxe um elenco de pessoas que nós denominamos, né, o próprio, não a Bíblia, mas a epígrafe da Bíblia, em algumas Bíblias está escrito lá como os heróis da fé, galeria dos heróis da fé, né? E aí o comentarista colocou a imagem de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Raabe, enfim, há uma galeria enorme de pessoas que exerceram a sua fé nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu estava falando de uma segunda fé natural, né, que ela está movida, ela está intrinsecamente ligada à fé espiritual também. Como é que funciona? Essa fé das coisas que funcionam.
Todos nós temos dentro de nós uma fé que está oculta e que ela é despertada no momento de uma necessidade geral, que isso acontece no nosso dia a dia, na nossa convivência normal com as pessoas. E aí eu cito um exemplo, né, pelo menos 2 exemplos dessa fé natural sendo produzida. Né? Um exemplo extraordinário é você vai voar, você vai viajar de avião e você toma o avião e observa aquele objeto, né, aquele meio de transporte tão gigantesco, tão grande, tão pesado, né? E você fica, às vezes, se perguntando como é que aquilo vai voar, mas você não tem nenhum conhecimento de tecnologia, de nada, para entender como é que aquele veículo vai voar. Mas você vai entrar nele tendo certeza de que ele vai voar. Isso é uma espécie de fé. A outra que está ligado a essa mesma fé é que lá na cabine de piloto tem dois camaradas, um piloto e um copiloto, que são eles que vão fazer com que aquele avião decole. Você tem certeza de que ele é piloto, mas você não viu a sua identidade, o seu brevet de piloto, você não o conhece, mas você entra no avião crendo verdadeiramente que aquele homem é o piloto e que ele vai subir com aquele avião. Uma outra coisa também é quando você chega na sua casa, está tudo escuro, você saiu, foi para a igreja, foi para algum lugar, e você chega em casa, está escuro, e você acende a luz. Evidentemente que existe hoje outras tecnologias, mas normalmente a gente toca lá no interruptor da luz e a gente tem certeza que a luz vai acender. Embora não conhecendo nada de energia eólica, de energia solar, de energia hidroelétrica, você não entendendo nada disso, como funciona, mas você tem certeza que quando você tocar ali, aquela luz vai acender. Isso funciona também na minha vida e na sua vida com relação a Deus. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós oramos, ela está intrinsecamente ligada a esta fé. E esta fé é convicção. Quando eu toco no interruptor da lâmpada lá, eu tenho certeza que ela vai acender. Se ela não acender, alguma coisa errada aconteceu. Se ela não acender, alguma coisa errada aconteceu. Da mesma forma somos nós, quando nos posicionamos diante de Deus, quando nós cremos em Deus, quando nós oramos ao Senhor e aquela oração não é respondida ou é respondida de forma diferente ou nada acontece, então a gente, alguma coisa está errada. Então isso também está relacionado à fé, tanto ligado à fé natural como à fé espiritual. Caro professor, é de sumária importância a sua presença na sala de aula, a sua constância na sala de aula, né? Seja firme, seja constante, como diz Paulo, e que seja um exemplo para os seus alunos. Se foi interessante essa aula para você, se foi edificante essa aula para você, nos ajude, dê um like, dê um ok, né? Comente, compartilhe, para que haja um crescimento mútuo, tanto o seu espiritual como nós aqui também, para fazer o melhor para você. Agradeço a esses que estão atrás das câmeras, que se não fosse eles, eu não estaria aqui fazendo com você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus permitir, no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.